Amém, queridos? Glória a Deus. É uma honra estar aqui ministrando. A gente fica ministrando toda manhã, nós estamos aqui ministrando, né, na escola bíblica, mas é diferente estar ministrando no culto, não parece não, mas é bem diferente. E, como foi dito, nós começamos hoje a falar sobre o livro de Atos, e ainda vamos continuar falando. Porque todos sabem que tudo aquilo que nós temos como base, como princípio, Deus estabeleceu há muito tempo atrás. Deus colocou lá para Moisés e tantos os seus servos que ali estavam, as suas leis, os seus princípios, para que fossem vividos, a vida deles fossem vividas através desses princípios. E entenda que hoje, através de um outro sacerdócio, não mais o sacerdócio araônico, mas agora o sacerdócio de Jesus Cristo, os princípios permanecem os mesmos. Amém? Os princípios são os mesmos. Então, nós temos que entender que agora, como eu falei, não estamos mais debaixo de um sacerdócio araônico. Todos agora, filhos de Deus, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? Quem é sacerdote do Senhor, levanta a mão. Glória a Deus. Todos nós, todos que são filhos de Deus, são sacerdotes do Senhor. E o sacerdote, ele tem uma incumbência. O sacerdote, ele tem um trabalho a fazer. Israel, de uma forma um pouco diferente de nós, a igreja, ele tinha um trabalho missionário que era trazer as pessoas até eles, para que, a partir deles, eles aprendessem a cultuar o Senhor. Mas agora, a igreja ela vive um outro processo, onde a igreja não fica mais parada em determinado local para que, a partir dali, as pessoas aprendam. Não. A igreja ela tem um trabalho missionário, um trabalho de testemunho que nós chamamos de centrífugo. Nós vamos para fora. Nós saímos da onde estamos para ministrar a palavra em outros locais. Isso o próprio Jesus Cristo declarou, nós deveríamos ficar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Saindo de um ponto e indo para as extremidades. Este é o trabalho do testemunho. E todo sacerdote tem a responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Todo sacerdote tem a responsabilidade de testemunhar de Jesus Cristo. Este é o nosso chamado. Foi para isso que nós fomos comissionados como filhos de Deus. Testemunhar sobre Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo fez em nós e vai fazer através de nós. Amém? Mas, queridos, entenda que o sacerdote, como eu falei, ele está baseado em princípios que foram estabelecidos lá no início. E o sacerdote, ele tinha algumas características. Ele não podia ser qualquer pessoa. Não poderia ser qualquer um. Abra sua Bíblia rapidinho aí no livro de Levíticos, capítulo 21, e vamos deixar Deus falar através desses princípios às nossas vidas. É claro que aqui nós estaremos falando de algumas coisas físicas, mas nós vamos direcionar essas questões físicas para as coisas comuns em nossas vidas, para o nosso dia a dia como igreja do Senhor Jesus Cristo. Levítico, capítulo 21, a partir do versículo de número 16. Hoje eu vou precisar bastante aí da projeção, porque temos alguns versículos aí para ler. Levítico 21, a partir do versículo 16. E diz assim: E disse ainda o Senhor a Moisés. Vamos lá. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Ou seja, nenhum daqueles, que eram descendentes de Arão, queriam servir como sacerdotes, eles não poderiam ter o quê? Defeitos. E vamos ver quais são esses defeitos. Vamos lá, segue adiante. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego, fale comigo, cego. Ou aleijado, fale comigo.
ou que tenha rosto defeituoso, fale, rosto defeituoso, ou corpo deformado, fale, corpo deformado. Vamos seguir. Ninguém que tenha pé ou mão defeituosos, fale comigo, pé ou mão defeituosos. Vamos seguir. Ou que seja corcunda ou anão, fale comigo, corcunda ou anão. Ou que tenha qualquer defeito na vista. Amém. Ou que esteja com feridas purulentas ou fluxo. Ou que tenha testículos defeituosos. Ok. Então, queridos, nós vemos esse texto, que algumas pessoas não poderiam estar ministrando. Então, nós vemos alguns defeitos que essas pessoas não poderiam ter. A primeira delas, o primeiro defeito que o texto fala, que ele não poderia ser o quê? Cego. Ele não poderia ser cego. É óbvio, queridos, para trabalhar no tabernáculo, é claro, fazer as coisas do tabernáculo, ser cego era impossível para realizar as coisas. Mas, trazendo para o nosso sacerdócio hoje, para o sacerdócio debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, essa cegueira ela vai muito além de uma cegueira física. O cego é aquele que não tem a visão de Deus, que não tem intimidade com Deus. Nós temos um exemplo muito interessante no Antigo Testamento falando sobre essa cegueira. Abre aí rapidinho a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis 6, 15. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler o 15, 16 e 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu disse, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Queridos, esse momento, Geazim, esse jovem que era servo de Eliseu, ele tinha, nesse instante aí, ele estava caguetando, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo ao rei de Israel, todos que os outros reis estavam tentando fazer para destruir Israel. Então, era uma emboscada que era colocada ali, o Senhor mostrava a Eliseu, Eliseu falava para o rei, e o rei não passava por aquele local. E ele acabou achando que tinha espiões no exército dele. E ele disse, não, eles disseram, não é espião, é que eles têm um profeta lá, que diz tudo o que Deus vai fazer. E eles, então, mandaram um exército contra Eliseu. Mandaram um exército. E esse exército veio contra Eliseu, e naquele dia, pela manhã, Geazim, que era o seu servo, quando ele abriu a porta da casa, a casa estava cercada de soldados. Cercada de soldados. Quem aqui já viu o filme de Pica-Pau, que tem aquele desenho de Pica-Pau, aquele urso, né, que fica assim, né? Tá? Geazim, ele ficou meio assim. Tá? Quando ele abriu a porta, ele olhou, ficou meio desesperado com aquilo que estava acontecendo. Eliseu olhou, calma, cara. Calma, por que você está apavorado? Senhor, você não está vendo, nós estamos cercados por soldados. Eliseu olha para ele e diz assim, tolinho, Senhor, abre os olhos dele. E no momento que ele fez essa oração, os olhos de Geazim abriram. E a frase que nós conhecemos, maior é aquele que está conosco do que aqueles que vêm contra nós, foi colocada nesse instante. Porque os anjos do Senhor estavam reunidos ao redor de Eliseu, com um número muito maior do que os soldados do inimigo. Então, entenda, queridos, que aquele que é um sacerdote do Senhor, ele tem que entender que ele não pode ter a visão fechada, ele não pode ser cego. Ele tem que entender, como foi dito aqui, que o Senhor sempre nos fará mais que vencedores. Amém?
O Senhor sempre nos levará em vitória. Mesmo que, a princípio, quando nós olhamos com os nossos olhos físicos, nós vejamos única e exclusivamente a força do inimigo contra nós. Mas nós temos que entender que, com os nossos olhos espirituais, nós sempre veremos que aqueles que estão conosco, que são os anjos do Senhor, sempre serão maior do que a força do inimigo. Amém? E é claro que não somente cego. Para ser sacerdote do Senhor, ele também não podia ser coxo. Coxo, querido, é aquele cara que manca. É a pessoa que manca. É a pessoa que em determinados momentos está numa situação e outra em outra. Está ali, ele não tem um passo firme, ele tem um passo falso, ele é inseguro, ele tem ânimo dobre, ele é instável na sua fé. Nós, como servos do Senhor, como sacerdotes de Deus, não podemos fraquejar em nossa fé. A nossa fé tem que estar firme constantemente. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Vamos dar exemplos de pessoas, vamos dar exemplos de servos de Deus que estavam em circunstâncias assim. Diz assim a palavra do Senhor: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar, ou seja, vão cochear para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. E aí? Qual o lado que nós estamos? Nós somos do Senhor ou servimos a Baal? Nós servimos literalmente os princípios de Deus ou estamos longe disso? O povo brasileiro é chamado do povo que faz constantes jeitinhos. É o povo que dá jeitinho em tudo. E quando a gente fala jeitinho, querido, não estamos falando do jeitinho de prender alguma coisa com um grampo de cabelo ou com um chiclete. Não estamos falando isso, estamos falando do povo que faz alguma coisa por baixo dos panos para poder realizar algo. O povo brasileiro, até no exterior, é conhecido como um povo que dá jeitinho em tudo. Mas eu tenho certeza que você, como servo de Deus, não. Amém? Amém. Servo de Deus não tem gato de eletricidade em casa. Amém? Amém? Servo de Deus não executa serviços que são contra os princípios do Senhor. E por aí vai. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Nós temos que dizer, literalmente, não só com os nossos lábios, que nós servimos ao Senhor, mas temos que dizer com a nossa vida que nós servimos literalmente o Senhor. Hoje nós falamos na escola bíblica sobre um texto, e ele é bem pequenininho, mas eu acho esse texto assim magnífico. E deveria ser um manual de vida para todos nós que somos do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Alguém sabe esse texto de cor? Bota aí para mim, então. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É isso mesmo. Bota aí. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem está falando isso aí? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando para ser imitador de quem? Dele. Tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Entenda, queridos, que a cidade de Corinto não tinha Jesus Cristo como referencial. Eles nunca tinham visto Jesus Cristo, mas eles conheciam Paulo. E o que o Paulo está falando aqui nesse versículo é dizer o seguinte: você quer saber como Jesus Cristo fala? Você quer saber como Jesus Cristo andava? Você quer saber como Jesus Cristo se portava? Olha para mim. Infelizmente, hoje nós vemos muitos líderes tomando uma frase na sua vida dizendo o seguinte: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você já ouviu isso em algum lugar, sim ou não? Mas o que o texto fala, nós devemos ser imitadores de Cristo para que as outras pessoas nos imitem. Nós temos que ser referencial.
Olhe para o seu irmão e fale para ele: você é sacerdote de Deus, tem que ser referencial. Amém? Assim deve ser a nossa vida, referencial. Ou seja, nós não podemos ser coxos, e não somente coxos. Nós lemos o texto, vocês repetiram várias palavras aí. O texto diz também que nós não deveremos ser desfigurados ou deformados. Em algumas versões está escrito nariz chato. Tá? Então, em outras versões está escrito nariz chato, ou seja, o rosto deformado. O nariz chato, queridos, é aquele cara que é ranzinza, aquele cara que é chato. Você já conheceu algum crente chato aí na sua vida? Já conheceu? Misericórdia. É muito esquisito. Servo de Deus, querido, não pode ser chato. Abre aí Provérbios 15, versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Queridos, aquele que vive com o coração angustiado, ele deixa o seu rosto feio. Por isso que eu sou lindo assim, amém? Por isso que você é lindão assim, do jeito que é. Olha para o seu irmão e fala assim: você é um lindão do Senhor. Amém. Pelo menos falo pela fé, gente. Pelo menos pela fé. Profetiza, varão. Profetiza, varão. Queridos, nós também não podemos ter membros demasiadamente compridos. O texto fala que o sacerdote ele não pode ter membros demasiadamente compridos. São membros desproporcionais, fora da uniformidade. Os que não andam juntos, questionam as autoridades, andam para trás. Essas pessoas são pessoas exatamente como o Mar Morto. Queridos, existem pessoas, às vezes, que estão no seio da igreja, que estão no meio da igreja, que são extremamente fora da uniformidade. Vocês já aprenderam, eu tenho certeza disso, pelo menos aqui do púlpito, já foi falado muitas vezes, não só aqui no púlpito, mas nas redes, eu também sei que foi falado bastante a respeito disso, da uniformidade. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, a sua última oração que ele fez ao Pai é que todos aprendessem a ser o quê? Um. Todos nós vivêssemos em uniformidade. Uniformidade, queridos, não significa que todos têm que ser lindos igual a mim. Não significa, queridos, que todos têm que se vestir igual a mim, que todos têm que usar o óculos igual a mim, têm que fazer o penteado igual ao meu. Não é isso, queridos. Quando fala de uniformidade, está falando de um único propósito, de um único pensamento. Nós sabemos que o reino de Deus, para ser testemunhas do Senhor, ele tem um único propósito. E esse propósito não é engrandecer a nossa vida a nós mesmos. Esse propósito é ganhar almas para o Senhor. Amém? Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo. Quando nós vemos em determinado momento que Jesus ele estava com fome e sede, e os seus discípulos foram à cidade para pegar comida, Jesus Cristo ficou ali conversando com a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana foi ganha para o Senhor, e depois de ter sido ganha para o Senhor, voltou à sua cidade. Trouxe muitas pessoas para testemunhar daquilo que ela viu. E muitas pessoas daquela cidade também foram ganhas pelo Senhor. E quando os discípulos voltaram com comida nas mãos, Jesus Cristo já estava saciado. Jesus Cristo já estava saciado, porque a fome do Senhor não é de comida. A fome do Senhor é de almas. Essa é a fome que o Senhor tem. Essa é a fome que Ele tem. E o nosso objetivo em unidade é caminharmos nessa direção. Todos em seus ministérios, todos com os seus talentos, todos com as suas vidas, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, trabalhando em uniformidade, para que possamos encher este local e tantos outros que forem,
de pessoas ganhas para o Senhor. Amém? Esse é o objetivo. Mas, infelizmente, dentro da igreja, como nós ouvimos falar aqui, Satanás, queridos, ele sabe. Ele sabe que ele não pode derrotar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por não derrotar, não conseguir derrotar a igreja, ele vai fazer com que a igreja desacelere o seu passo. Ele vai fazer com que a igreja ande devagar. E como que ele faz isso? Fazendo os irmãos não andarem em uniformidade. Cada um tem o seu pensamento. Cada um tem a sua forma de agir, o seu jeito de agir. Então, entenda, se nós estamos com um ponto aqui e várias cordas sendo puxadas com a mesma intensidade e a mesma força, todas as pessoas vão fazer forças muito grandes para tirar aquele ponto do lugar, mas ele não vai sair de lá, porque todos nós estamos indo em locais, em direções diferentes. Você consegue entender isso? Mas se todos nós estivermos alinhados em um pensamento e em um propósito, queridos, nós vamos revolucionar aonde nós estamos. Amém? Isso é que Deus quer para todos os sacerdotes do Deus vivo. Nós não devemos ser como o Mar Morto. Existem dois mares que são falados ali no Novo Testamento, bem conhecidos, o Mar da Galileia e o Mar Morto. De certa forma, esses mares, como a gente fala, não são mares, né? Eles são lagoas, são lagos, mas, claro, lagos muito grandes. O Mar Morto, muito mais maior do que o Mar da Galileia, mas os dois são lagos. Esses dois lagos recebem água do mesmo local. Eles são enchidos as suas águas pelo Rio Jordão. O Rio Jordão vem lá do Monte Hermon, ele vem descendo, enche o Mar da Galileia, passa pelo Mar da Galileia, vai descendo, chega no Mar Morto e enche o Mar Morto. Mas existem duas características impressionantes sobre esses dois locais. O Mar da Galileia, mesmo sendo pequeno, ele tem uma vida abundante no seu redor. Ele tem uma vida abundante no seu seio. O Mar da Galileia é aquele que é utilizado por todo Israel para trazer alimento e água para eles. Mas o Mar Morto, mesmo sendo muito grande, ele tem uma característica: não tem vida nele. E você sabe por quê que o Mar da Galileia tem vida e o Mar Morto não tem vida? A diferença é a atitude dos dois. O Mar da Galileia, ele recebe o Rio Jordão, ele enche as suas águas e ele deixa o Rio Jordão passar. O Mar Morto, ele recebe do Rio Jordão, mas retém tudo com ele. É tudo meu, é tudo meu. E por ele ser egoísta, ele não tem vida nele em si mesmo. Quem nós somos? Mar da Galileia ou Mar Morto? Tem certeza? Ou estamos só engordando e crescendo? Nós temos que entender, somos servos do Deus vivo. Temos que viver uma vida condizente com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos que viver assim. Vamos lá. Então, aqueles servos do Senhor, os sacerdotes, eles não podiam ter pés quebrados. Os pés deles não podiam ser quebrados. Os pés quebrados são aqueles que não caminham, ou somente com muletas ou carregados. São aqueles que diminuem a velocidade da tribo, pois só são levados e esperam os milagres dos outros. Aqueles que têm pé quebrados, queridos, no meio da igreja, são aqueles que, vocês oram por mim? Você já ouviu isso? São aqueles crentes que só pedem oração, são aqueles crentes que não estão nos locais, não fazem as coisas, não fazem o que devem fazer e vivem simplesmente dos milagres que Deus faz na vida dos outros. Eles não têm testemunho próprio, porque, infelizmente, eles vivem na superfície do Evangelho. E o Evangelho, como sempre foi falado, como nós vemos lá em Marcos 16, o que diz o texto? Vamos lá. Não precisa botar aqui, não. Eu quero que alguém fale para mim. Quem crê e for batizado será
salvo. Queridos, mas nós temos que entender que esse batizado não é a questão do batismo nas águas. A palavra batizar significa o quê? Mergulhar. Então, vamos tirar a palavra batizar e vamos colocar a palavra mergulhar no lugar. Aquele que crer e será salvo. Mergulhar em quem? Infelizmente, existem muitas pessoas que estão vivendo na superfície do Evangelho. Mas a palavra do Senhor fala que temos que mergulhar no Senhor. Não é simplesmente levantar a mão e viver, dizer que é do Senhor, mas não viver uma vida imersa no Senhor. Porque nós não vivemos simplesmente de falácias. Nós temos que viver de testemunhos. Amém? Essa deve ser a nossa vida, como já foi falado aqui. Nós estamos chegando em um momento da igreja no Brasil, espero que Deus mova isso, mas nós estamos podendo chegar no momento da igreja no Brasil, onde os verdadeiros crentes vão ter que aparecer. Onde talvez muitas coisas vão aparecer aí como leis, e a igreja ou segue os princípios ou se curvam às leis que vão ser colocadas. Amém? E aí, a igreja verdadeira, ela vai ter que realmente dizer e mostrar que está mergulhada em Cristo. Amém? E diz mais, ele não pode ter mão quebrada. Aqueles que têm mãos quebradas são aqueles que não seguram nada. Eles não têm responsabilidade. Você conhece alguém assim na igreja? Opa, não aponta não, por favor. Eles reclamam de nada fazerem. E quando são chamados para fazerem, eles não querem. Eles são simplesmente imprestáveis. São pessoas que só reclamam de situações, que poderia ser desse jeito, poderia ser daquele outro, poderia ser de uma forma. E quando são colocados em responsabilidade no reino para fazer alguma coisa, eles simplesmente pulam fora. Eles não têm o quê? Responsabilidade. Eles têm as suas mãos quebradas. É assim que são esses. Nós temos também aqueles outros que são corvados ou corcundas. Ele tem baixa autoestima, se acha incapaz de tudo. São aqueles que também que se curvam diante de tudo, queridos, do pecado, da dificuldade e de tantas outras coisas. Eles vivem a sua vida encurvados, vivem a sua vida sempre abaixando a cabeça por circunstâncias que são colocadas diante dele. Eles não têm a força para vencer. Eles não têm a fé para vencer as dificuldades. E nós sabemos, queridos, que dificuldades sempre teremos diante de nós. Sempre terão dificuldades diante de nós. Porque essas dificuldades é que nos fazem crescer. Essas dificuldades é que nos fazem a cada momento crescer mais. Não significa que Deus gosta que andemos em dificuldade. Não significa isso. Mas as dificuldades que nós entramos, as angústias que nós passamos, Deus transforma isso em uma escola para nos fazer crescer a cada momento e a cada instante. Nós temos também aquele outro que é chamado de anão. Tá? O anão. São aqueles que não crescem, têm dificuldade de alcançar as coisas. É sempre o imaturo que quer ser cuidado, mas não quer cuidar de ninguém. É o famoso vasinho de cristal. Qualquer coisa que fala para ele bota o beição e magoei. Tá? Você conhece gente assim, dentro da igreja? Queridos, nós temos que entender, somos sacerdotes de Deus. E como sacerdotes de Deus, o Senhor nos fez para crescer a cada momento e a cada instante. Quando estamos falando de crescer, não estamos falando de estatura. Não estamos falando de estatura. O nosso exemplo maior sempre será quem? Cristo, sempre será Jesus. E mesmo quando ele era jovem, a palavra do Senhor fala no Novo Testamento que ele crescia em conhecimento e em estatura. É claro
que nem todos aqui vão conseguir crescer em estatura. Tá baixinho, vai ser baixinho mesmo, não tem jeito. Tá? Mas nós podemos crescer em muito em conhecimento do Senhor. A palavra de Deus declara que o povo dele tem perecido por quê? Falta de conhecimento. Nós, eu ministro as aulas aqui na EBR. Todo domingo de manhã estamos ministrando aí. Eu, sinceramente, não faço não acepção de pessoas, né? Mas eu não ligo se tiver uma pessoa ou se tiver a igreja cheia para ministrar a palavra. Eu só ministro aqui em cima do púlpito porque tem a câmera ali, tem que falar para as pessoas, né, que estão online, mas eu não tenho problema nenhum de ministrar para uma pessoa. Mas eu fico muito triste quando a igreja de Jesus Cristo, que deve ser aquela que vai colocar o pé na porta do inferno e arrombar as portas do inferno, não se dedicam a aprender da palavra de Deus. Eu fico muito triste, porque, infelizmente, o que eu consigo observar através disso são pessoas frágeis no seu conhecimento, pessoas frágeis naquilo que deve fazer e agir. São pessoas, infelizmente, que às vezes estão nessa situação, que não conhecem as coisas profundamente, têm um conhecimento muito superficial daquilo que é o Evangelho. Mas Deus, Ele quer mais para cada um de nós, amém? Deus tem mais para a gente. Entenda, queridos, que em Efésios nós temos uma armadura. Todo mundo lembra da armadura de Deus? Quantos elementos tem naquela armadura? Quantos? 6. 6 elementos. Nós temos 5 elementos de defesa e 1 elemento de ataque. Só 1 elemento de ataque. Você sabe qual é o elemento de ataque? A espada, que é o quê? Querido, e não é pegar a Bíblia e atacar na pessoa. Não é. É conhecer a palavra. É assim que se vence o inimigo, conhecendo a palavra. Amém? E você não pode, como sacerdote do Senhor, ser um anão, ser um nanico, uma pessoa que não cresce diante daquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós. Ele também não pode ter belida ou catarata no olho. Catarata, queridos, é aqueles que perdem a visão com o tempo. Um dia ele estava com a visão top, estava enxergando tudo, mas com o passar do tempo eles começaram a perder a visão. Algo foi colocado diante deles, a visão começou a ficar turva, até o ponto que eles não enxergam mais. Eles estão cheios de cataratas nos olhos. Eles perdem essa visão com o tempo. É o que não vê mais com os olhos da fé. Elias tinha visão, por isso vivia o sobrenatural. Nós somos chamados para viver este sobrenatural. Nós não podemos perder essa visão. Geralmente a gente fala, e acho muito interessante, quando nós falamos sobre alguém que nasceu de novo, nasceu assim, novo, que existem alguns servos do Senhor que, no momento que aceitam Jesus Cristo, tem um fervor, tem algo assim muito forte em sua vida, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, e eu acho muito legal isso. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, parece que vai colocando-se um banho de uma água fria sobre essa pessoa e ela vai esfriando. Quando, na realidade, ela tinha que, a cada momento, crescendo no seu fervor. É claro que esse fervor, com o tempo, ele vai amadurecendo. Mas não significa que este amadurecimento vai fazer a gente ficar mais frio. Na realidade, nós temos que ficar mais quentes. Nós devemos viver assim. Nós devemos arrancar toda e qualquer catarata que existe em nossos olhos. Existem também aqueles que têm sarna e empingem. Sarna e empingem. São aqueles que se incomodam com tudo. Você já conhece alguém que já teve sarna? A pessoa se coça muito, né? Tudo está incomodado, bota a roupa, incomoda,
dá uma deitada, incomoda, tudo incomoda, vai tomar banho, incomoda, tudo, o sol incomoda, o frio incomoda. Então, tudo incomoda a pessoa. As pessoas que têm sarna impingem são isso, pessoas que se incomodam com tudo. Reclamam de tudo. Reclamam do louvor. Cara, o louvor estava com... O volume está alto demais. Está muito alto. Aí vem da palavra. Não, essa palavra hoje não está boa, não está ruim, não está legal, não estou gostando dessa palavra. O ar-condicionado está muito frio. E vai indo. Tudo é motivo para reclamação. Tudo reclama. E nós temos aqueles, que é o último estágio, que é o último momento que nós vemos no texto falar. Aqueles que têm o quê? Testículo quebrado. Você sabe o que é aquele que tem testículo quebrado? Testículo quebrado, queridos, é aquele que não consegue produzir. É simplesmente estéril. É aquela pessoa, queridos, que ela não tem como gerar filhos. Um sacerdote, ele tem que gerar filhos. Aí você pode dizer, sou casado, já tenho filhos, show de bola, já fugi desse estágio. Mas eu pergunto a você, na igreja, nós não estamos falando de filhos naturais, nós estamos falando de discípulos. Querido, ser líder de célula é totalmente diferente de ser um discipulador. Totalmente diferente. Ser discipulador, todos nós temos que ser. Porque a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, foi falado isso. O que foi declarado, Senhor? Façais o quê? Discípulos. Então, nós temos que entender que, servos do Senhor, nós temos que ter discípulos. Nós não podemos ser estéreis. Todos nós temos que gerar discípulos. Nós temos que ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Através das nossas vidas, através daquilo que nós fazemos, nós temos que ganhar almas para Jesus Cristo. Nós fomos chamados para isso. E o texto, ele deixa bem claro muitas questões para nós. E se nós formos olhar, queridos, em outros textos, é claro que a gente não pode fazer isso por causa do nosso tempo. Tudo isso aqui, tudo isso que foi falado, nós vamos pensar e vamos falar vários textos que falam a respeito dessas questões. Nós fomos chamados para sermos férteis. Nós fomos chamados para sermos férteis. E talvez hoje, com essa palavra, você possa dizer assim, caramba, pastor, com essa palavra que o Senhor está dando aí, eu consegui perceber que eu não me enquadro para ser um sacerdote do Deus vivo. Com tudo isso que o Senhor falou aí, e algumas coisas estão sobre a minha vida, e eu não tenho a possibilidade de ser um sacerdote do Deus vivo. Por quê? Porque eu vivo algumas pendências dessas. Algumas dificuldades dessas estão na minha vida, algumas situações dessas estão em mim. Mas eu quero dizer para vocês, só para você, queridos, que talvez tenha em sua vida a impossibilidade de realizar alguma coisa, mas tem um desejo profundo no seu coração de fazê-lo. Tudo isso aqui foi colocado por um princípio, o princípio de que não somos suficientes sozinhos. Com certeza eu me enquadro em um quadro desse. Com certeza eu me enquadro em uma situação dessa. Com certeza você se enquadra em uma dessas aqui. Mas isso foi colocado para aqueles que ali estavam, para mostrar que realmente era impossível todos serem exatamente perfeitos. E todos necessitavam de uma pessoa para que pudesse realizar todo esse processo. E quem é essa pessoa? Jesus. Eu não sei, literalmente, como está a sua vida hoje. Eu não sei, literalmente, se alguma dessas questões, elas tocam no seu coração. Se alguma dessas coisas aqui tocam em você. Eu tenho certeza que sim. Não sei quais, mas eu sei que sim. Porque isso aqui fala do histórico de todos nós. Em determinado momento da nossa história,
ou nesse momento agora está falando de nós. Mas existe um que pode mudar as circunstâncias. Existe um que pode fazer toda a transformação na nossa vida para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Sacerdotes reais. Um povo literalmente adquirido pelo Senhor para testemunhar das grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero que fique de pé agora. Só aqueles que querem ser sacerdotes do Senhor. Aqueles que querem ser sacerdotes vivos do teu Deus. Fique de pé nesse momento, querido. Nós vimos muitas coisas que impedem ou que podem nos impedir de sermos sacerdotes do Deus vivo. Como eu falei, eu não sei quais são aquelas que te impedem ou te barram para você chegar ao ponto que o Senhor quer que você esteja. Mas uma coisa é certa. O Senhor, Ele faz milagres. Você sabia? Você sabia? Nós estamos chegando no final dos tempos. E é interessante quando nós falamos do Mar da Galileia e do Mar Morto. O Mar da Galileia tem uma vida abundante dentro das suas águas. E o Mar Morto, morte. Literalmente. Mas, queridos, há algo interessante que acontece. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, as águas do Senhor viriam e sarariam aquelas águas. E sabe o que está acontecendo hoje no Mar Morto? O Mar Morto está passando a ter vida. Mesmo que você hoje se coloque como numa posição de Mar Morto, entenda que o Senhor hoje está querendo entrar na sua vida. Está querendo entrar nas suas águas para sarar você. Eu queria chamar aqui na frente aqueles sacerdotes do Deus vivo que sabem que têm imperfeições. Aqueles sacerdotes do Deus vivo que sabem que têm coisas a serem retiradas. E sabem que eles não conseguem fazer isso sozinhos. Que precisam do Senhor para fazer isso. Eu queria chamar você aqui à frente, para nós orarmos juntos. Você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote do Senhor que é imperfeito. E que nessa imperfeição precisa verdadeiramente das águas do Senhor sobre a sua vida. Hoje é momento de nós nos colocarmos diante do Senhor e, mediante tudo isso que foi falado, declarar ao Deus vivo: Senhor, eu tenho essa deficiência na minha vida. Mas seja sincero com Deus essa noite. Seja sincero com Ele, fale com Ele: Senhor, esta é a minha deficiência. Entra na minha vida e me reconstrói. Entra na minha vida e faz de novo em mim. Que as águas que fluem do Teu trono, Senhor, elas possam purificar a minha vida, possam purificar o meu ser. Eu não vou orar por você. Eu não sou a pessoa que vai orar por você essa noite. Você vai colocar o seu coração diante do Senhor essa noite. E enquanto o louvor é tocado, pode vir todos quanto quiserem, para juntos clamarmos ao Senhor, para sermos endireitados.